Olá a todos, sou Guilherme Favaron, especialista em IA aplicada a negócios. Hoje temos o prazer de receber Daniel Sayon, especialista em SEO na Jurídico AI, fundador da HMDS Consultoria de Marketing Digital e ex-professor da ESPN. Com mais de 15 anos de experiência em Growth Marketing e SEO, o Daniel ali traz insights valiosos sobre as últimas tendências em marketing digital e o impacto da IA em SEO. Daniel, é um grande prazer tê-lo conosco, bem-vindo ao nosso papo, e já começo com a primeira pergunta. O que é IA, inteligência artificial, e como ela se aplica ao marketing? Primeiramente, é eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. E já respondendo a pergunta, e a inteligência artificial, na verdade, é uma tecnologia, né, que refere-se a sistemas de computador que podem substituir a inteligência humana. Basicamente, tem a capacidade de executar tarefas que uma pessoa antes executava. Um exemplo legal, por exemplo, quando você vai hoje no mercado, é comum você não precisar mais passar no caixa. Às vezes tem totens que utilizam inteligência artificial para identificar os produtos que você está pegando, que você está passando ali, e com isso a gente ganha em vários aspectos, né? Principalmente em tempo. Muito legal. E agora entrando já no mundo do marketing, né? Quais são os principais tipos de inteligência artificial utilizadas atualmente em estratégia de marketing digital? A gente tem diversos tipos, né? Eu acho que os mais comuns são machine learning, que é o aprendizado em máquina, que um programa é capaz de aprender a partir de informações que são colocadas ali, mas também a gente tem o NLP, né, que é o processamento de linguagem natural, que é geralmente utilizado em chatbots. Então, muitas vezes você vai lá, está falando com aquele atendente que não é um humano, né, é um chatbot que está ali respondendo como se fosse uma pessoa. Tem a visão computacional utilizada para reconhecimento de vídeos, imagens, reconhecimento facial também. Tem muitos softwares que hoje utilizam por questões de segurança, como bancos também, reconhecimento facial. E as redes neurais, né, que aí já falando das IAs mais avançadas, a gente tem as redes neurais que são empregadas em sistemas mais avançados, porque elas são redes capazes de trocar informações entre si, processar um output, né, uma informação melhor, e a IA generativa, né, que é, acho que todo mundo mais conhece, como o ChatGPT, o Claude 3, e que daí a gente pode usar, geralmente a gente usa para criar texto, para gerar imagens, para criar vídeos e por aí vai. E agora já entrando um pouco num sentido prático em relação como as empresas estão utilizando, né, a inteligência artificial, eu queria saber, na sua opinião, como que a IA já está transformando a maneira como as empresas entendem e se comunicam com seus clientes. Eu mesmo uso bastante para analisar dados. Então, por exemplo, um trabalho que antes a gente levava horas no Excel para montar uma planilha e analisar o quanto a gente está tendo de tráfego, o quanto a gente está tendo de conversão. Hoje a gente sobe isso no IA e pede para ela fazer essa análise, e é uma análise praticamente instantânea, você espera ali no máximo um minuto, a análise sai pronta. Também hiperpersonalização, né? Então, tanto o Spotify quanto a Netflix usam bastante isso, que é pegar os seus gostos e dentro dos seus gostos específicos oferecer mais daquele conteúdo que você gostou. É por isso que às vezes você escuta uma música, no Spotify já tem lá uma playlist selecionada com o teu gosto musical. Análise de comportamento preditivo, que basicamente é você fazer as análises. Então, isso a Amazon utiliza muito isso, né? Então, sabe que quem comprou uma geladeira provavelmente pode comprar a forma de gelo. Quem comprou um teclado provavelmente vai comprar um mouse. Aí eles apresentam, compre também, ou assim que você põe no carrinho, eles têm essa inteligência para depois te mandar um e-mail com itens relacionados. As próprias interações de chatbots com fluxo de diálogo e tudo mais, criados por inteligência artificial, também é capaz de processar aquilo que você está falando no chat praticamente de maneira instantânea. Mensagens otimizadas para cada público. Tem algumas plataformas de redes sociais que têm essa inteligência e pode oferecer através de anúncios ou até mesmo através de conteúdo, mensagem personalizada para cada público. Muito interessante, né? Mas falando assim, parece que inteligência artificial é coisa para gente grande, né? Para empresas grandes. Eu queria saber de você,
como que pequenas empresas que podem começar a implementar a inteligência artificial em suas estratégias de marketing com orçamento limitado. Tem algumas empresas, né? A gente tem softwares hoje no mercado, não são softwares muito caros, de e-mail marketing ou de CRM, né? Mailchimp, HubSpot, por exemplo. São softwares que não são caros e que já traem toda uma inteligência artificial dentro do software que você consegue otimizar o seu envio de e-mails, otimizar a sua base de clientes, saber qual o score de cada cliente de maneira automática, né? Quanto o cliente comprou de você, qual a frequência de compra. Também na questão de automação, de atendimento, a gente tem hoje o ManyChat, por exemplo, que integra com o WhatsApp, e basicamente você cria um atendente automático ali. Então, se você é médico, por exemplo, né, vamos pensar num profissional, nem numa empresa pequena, né, num próprio profissional liberal, médico pode, com 2 funcionários, alguma coisa assim, ele pode já ter ali um sistema totalmente automatizado pelo WhatsApp usando esse ManyChat, por exemplo. O que mais? O próprio Google Analytics, que é uma ferramenta para análise de dados do Google, é uma ferramenta totalmente gratuita. Já tem as análises preditivas ali, então você já consegue prever o comportamento do usuário do seu site de uma maneira super fácil. E o próprio Canva, né, que é uma ferramenta de design, você consegue criar já vídeos automáticos, assim como o CapCut também, né, usando inteligência artificial, de uma maneira que você iria perder muito tempo utilizando o Photoshop ou um software de edição de vídeo, enfim, você consegue, de fato, utilizar isso de uma maneira muito rápida. E as próprias plataformas de anúncios, né, Google, Facebook, que tem ali maneiras de você criar hoje anúncios customizados ou gerenciar toda uma estrutura de conta com inteligência artificial. Então, antes, um anúncio que você levava horas para fazer, hoje, em 2 minutos, você cria um anúncio, direciona para o público que você quer e deixa automatizado as regras que você quer com inteligência artificial. Praticamente, a campanha se autogerencia a partir do momento que você coloca as informações que você quer e fala o que você quer fazer para a inteligência artificial. Muito interessante, né? E para todos vocês que estão ouvindo a gente, essas ferramentas citadas pelo Daniel Sayon, eu vou colocar depois na descrição ou nos artigos referenciando, para que vocês não precisem ficar anotando tudo agora e possam realmente aproveitar esse papo. E, Daniel, dando sequência, gostaria de saber agora de você, dentro da sua experiência, da sua bagagem como consultor, quais têm sido os principais desafios que as empresas têm enfrentado ao trazer inteligência artificial aos seus processos? Vamos lá, vou falar dos principais aqui. Acho que a qualidade, a integração dos dados, né? Então, tem várias empresas que não conseguem ter dados de qualidade ou tratar esses dados para depois ser analisado pelas IAs, né? Então, você precisa, ou também não tem os dados integrados, né? Tem dados pela metade, cada um em um lugar. Uma das principais também é a falta de expertise interna, né? Hoje você tem poucos profissionais que têm um conhecimento de como mexer nas IAs, mesmo não sendo algo muito complexo, qualquer um possa aprender, você não encontra profissionais qualificados nessa área. Custos de implementação, né? Dependendo do que você quer fazer, ou utilizar IAs mais avançadas, né? Você tem um custo por isso. Questão de dados também, de tratamento de dados, aí já entra na parte de privacidade, né? Como as IAs vão tratar os dados. Então, você tem que conhecer a IA, conhecer cada inteligência artificial que você vai utilizar, trata os dados do cliente por uma questão de segurança, até mesmo para estar de acordo aqui no Brasil, por exemplo, com a LGPD, enfim, né? Ter expectativas que é algo que vai acontecer da noite para o dia. Você pode ter uma inteligência artificial, mas muitas vezes você tem que treinar essa inteligência artificial para te entregar algo de qualidade, né? Ter prompts qualificados, né? Prompts, aquela informação que a gente coloca ali para a IA devolver o que a gente quer. Eu acredito que, do que eu tenho visto, os sistemas legados, todos aqueles sistemas que a gente já tem implementado, está sendo muito difícil essa conexão entre elas, né? Tem como o ChatGPT, por exemplo, que a gente sempre acha que vai ser algo simples, que a gente vai conectar, plugar e vai trazer respostas maravilhosas, mas, na verdade, esses sistemas, eles têm sua maneira de funcionar, né? E conectar um sistema a um sistema de linguagem não significa que você está conectando vários ou todos, né? Cada um tem suas particularidades, suas especificidades, né? Sim, com certeza, né? Então, quanto mais você tiver de conhecimento em cada IA, trazer a inteligência artificial dentro do seu planejamento e ter consciência
de todo o processo, né? Ter as informações de todo o processo. Daniel, você já falou um pouquinho sobre o Google, o Facebook, que estão trazendo para o seu dia a dia a sua parte de anúncios, a sua parte de customização, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais nesse tema de como as empresas estão usando a inteligência artificial para, de fato, personalizar a experiência do cliente, né? Em diferentes canais de marketing. Então, como que você já tem visto isso e como que, alguns exemplos eu gostaria de ouvir de você sobre isso aí. Tá, então vamos lá. Eu vou falar aqui alguns canais, né? E-mail marketing, por exemplo, a gente tem como configurar uma inteligência artificial para entregar um conteúdo personalizado e entregar o melhor conteúdo para cada cliente e também analisar de forma automática quais os e-mails que deram mais resultado, né? Em termos de taxa de abertura, a gente consegue analisar se a pessoa de fato gostou ou não de um e-mail. Acho que outra coisa também é a própria parte de sites, né? Então, o pessoal, você consegue hoje personalizar todo o seu site e oferecer conteúdos personalizados com inteligência artificial. Uma outra coisa também, acho que é a própria criação do site. Hoje você consegue criar sites com inteligência artificial também, em muito menos tempo do que você criava antes. As redes sociais, você consegue automatizar o conteúdo, né? O conteúdo que vai ser entregue, e um conteúdo personalizado para cada público, para cada tipo de audiência que você tem, você consegue oferecer um conteúdo extremamente customizado. O que mais? A parte de aplicativos, eu acho que hoje você tem algumas inteligências que conseguem integrar os aplicativos a todo o seu sistema de marketing, a outras ferramentas também. Você consegue centralizar todas as informações e qualificar as informações. Então, isso é super importante. Parte de atendimento ao cliente também, né? A gente falou aqui já de chatbot, mas tem também assistentes mais aprimorados, né? Assistentes virtuais que conseguem trabalhar full time, 24 horas. E esse é um ponto para a gente, Sim. na atual empresa que eu trabalho, porque a gente tem a base no Brasil, mas nós atendemos clientes de 100 países. Então, a disponibilidade nossa é muito difícil, né? Eu tenho colaboradores aqui, eu tenho, por exemplo, na minha equipe, mais de 40 pessoas, mas mesmo assim é difícil segmentar o horário de trabalho deles para atender esses clientes, né? Então, esse é um caso que nós temos aqui, exatamente, um chatbot, mas bem treinado com nossos produtos, treinado com nossa marca, nosso branding. Então, isso, lógico, também permite que a gente faça esse atendimento na língua da pessoa, né? Alemão, francês, italiano. Então, isso definitivamente para a gente também tem sido bastante útil já. Com certeza, eu imagino. Você hoje consegue ser muito mais eficiente usando a tecnologia a seu favor e gerando mais resultado e trazendo mais satisfação para o cliente, né? Um outro uso interessante também, mídia programática, que antigamente você perdia muito tempo segmentando, hoje você consegue fazer toda essa segmentação com inteligência artificial, entregando melhores mídias para os melhores públicos, até em tempo real, né? Uma coisa que a gente utiliza muito aqui na consultoria, entrega de mídia com geolocalização em tempo real. Então, isso também é uma outra coisa que a inteligência artificial trouxe, o próprio conteúdo, né? A gente gera conteúdo hoje de uma maneira dinâmica com inteligência artificial para landing pages específicas. A gente tem ainda uma revisão humana em alguns casos, né? Principalmente quando envolve SEO, mas na maioria das vezes a gente consegue fazer esse conteúdo de maneira automática também para páginas relacionadas a anúncios, né? E, Sayão, acho que você está dando uma overview excelente, né, para todas as possibilidades aqui, mas eu queria que você compartilhasse com a gente um caso de sucesso de uma empresa que usou a inteligência artificial para melhorar realmente, ou significativamente, vamos dizer dessa forma, né, os resultados de marketing. A Tech Retail é uma empresa que faz bastante das coisas aqui que a gente comentou, né? Então, eles têm um sistema de IA que analisa o histórico de compras do cliente. Eles utilizam o IA para oferecer uma experiência personalizada em termos de comunicação, e aí envolve e-mail, conteúdo, ofertas, otimização de tempo também, né? Eles têm todo um fluxo de automação para fazer essas coisas relacionadas a conteúdo também, né? Envio de e-mails e tudo mais, de uma maneira automática.
E daí você vê, eu tenho até dados que eles tiveram o resultado bem acima do esperado após essa utilização. Então, taxa de e-mail aumentou 35%, clique cresceu 28%, conversões de uma maneira geral aumentaram em mais de 20%. Então, a gente sempre escuta o pessoal falar, a gente trabalha duro e tudo mais, mas eu acho que a IA ajuda, além do trabalho duro, evidentemente, as pessoas a trabalharem de uma maneira inteligente, né? Que eu acho que é muito mais eficiente. Legal, é isso aí, cara. E agora pensando assim no fluxo, no processo todo de criação e distribuição de conteúdo, né, de informações de marketing, né, para gerar valor para os clientes, como que você aponta que como que a inteligência artificial está mudando a forma como a gente distribui esse conteúdo de marketing? A própria geração do conteúdo com inteligência artificial, e hoje você tem sistemas aí, o próprio ChatGPT, a última versão, já supera em muito a capacidade humana, né? Então, para a criação de conteúdo tem sido bastante utilizado. A otimização do conteúdo em si, então, você tem ferramentas que melhoram o desempenho desse conteúdo e fazem recomendações específicas. Personalização em escala, porque a partir do momento que você tem mais dados, você consegue entregar algo mais personalizado para cada cliente em diferentes segmentos, de uma maneira totalmente automática. Curadoria de conteúdo, inteligente de várias formas, né? Então, você também consegue separar e entregar experiências, de modo geral, para cada usuário, de maneira individual. Tempo de publicação reduziu mais da metade, porque um processo antes que você precisava perder um dia criando conteúdo, hoje você faz em minutos, né? Por exemplo, a própria ferramenta do Google, né, tem uma ferramenta que é o Notebook LLM, que você consegue resumir um livro de 200 páginas em segundos e colocar informação ali para acessar quando você quiser. Isso ajuda bastante a otimização de tempo, né? E a análise preditiva, de você fazer uma análise para prever resultados de campanhas, resultados de promoções, enfim, tudo que você quiser, você consegue fazer essa análise preditiva para cada público específico. A parte de SEO avançado também, por exemplo, muitas coisas que eu faço que eu preciso fazer na parte de otimização de sites, coisas técnicas, consigo utilizar hoje com a ajuda da inteligência artificial. Preciso criar ali, que já vou entrar na parte mais técnica, mas criar dados estruturados, alguma coisa assim, ou até mesmo fazer um mapeamento de endereços URLs, eu consigo fazer hoje isso com IA também muito rápido. Distribuição de multicanal, né, automatizar e otimizar, né, aí mais uma vez a parte de automação, o que eu vou distribuir em cada canal de mídia de maneira automática para cada público, né? E a análise de sentimentos também. Então, por exemplo, hoje você tem algumas ferramentas de análise de redes sociais que analisam com inteligência artificial o que seu público está falando do seu produto ou do seu serviço de maneira automática, né? E daí você sabe quantas pessoas estão felizes com o seu produto, com o seu serviço, até mesmo com a sua marca, ou quantas pessoas estão reclamando ou de fato tiveram algum problema na jornada utilizando o seu produto, o seu serviço. Perfeito. Pensando agora em considerações éticas, né, mais importantes em relação à inteligência artificial e marketing, cara. O que você traz em relação à privacidade dos dados dos consumidores? Primeira preocupação, assim, que a gente precisa pensar a respeito à transparência. Então, quem trabalha com software, principalmente, utilizando inteligência artificial, precisa deixar claro, né, o que a IA faz com os dados, né, como ela interage com esse usuário. Também a parte de consentimento da informação, principalmente para campanhas, né, hoje a gente entra em vários sites que meio que tem isso, a gente aceita ou não, quais informações a gente vai passar, então é super importante a gente ter um consentimento das informações que a gente vai usar dos usuários. Aí tem uma preocupação com privacidade também dos dados. Hoje você tem empresas especializadas nisso, porque, de fato,
vira e mexe, escuta notícias de que dados de tal empresa foram vazados, tal, a gente já se preocupa porque está lá no cadastro e tal. Então, essa é uma parte cada vez mais importante, né? Acho que com a LGPD, que no Brasil isso vem se intensificando, é uma parte que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Utilização justa dos dados, né? Que é utilizar apenas os dados necessários para os propósitos que a sua empresa oferece, né? Para os propósitos de marketing declarados, vamos dizer assim. A não discriminação, não ter discriminação quando a gente utiliza uma inteligência artificial. Lembrar que ela é um modelo de inteligência, né? Ele é Sim. um conjunto de equações, né? E quanto mais parcial for essa amostra de dados para treinar a inteligência, mais ela vai ser injusta, né? Então, e com isso, a gente... Tanto é que teve aquele caso lá, que logo que o Google divulgou sua ferramenta de geração de imagens, ele gerou os dois fundadores, né? Com o olho puxado, se não me engano, eles eram negros também na imagem. Então, ou seja, eram um russo, né? Então, foi interessante de ver, eles de fato têm um viés ali, então isso de fato precisa ser muito levado em consideração. Sim, com certeza. Também a parte de direito de esquecer os dados do usuário, né? Então, por exemplo, se você entrar no chat GPT hoje, perguntar para ele, fale tudo o que você sabe sobre mim, você pode se assustar com as informações que ele vai te dar. Então, lá nas configurações, tem um botãozinho lá que você pode apertar e tá lá, esquecer meus dados, né? Que apaga tudo que você colocou ali relacionado a você para o chat GPT. Então, E lembrando que na versão gratuita do ChatGPT, eles explicitamente deixam claro que os seus dados, ou seja, as suas informações imputadas, planilhas, artigos, textos que você colocar lá da sua empresa ou sua mesmo, vai ser usado para treinamento dos próximos modelos. Então, na versão gratuita, isso é explícito. A não ser que você vá lá, como você bem colocou, Sayão, assim que as pessoas vão lá, né, e clicam em apagar seus dados, né? Seus dados. Inclusive, né, o Facebook e o Instagram também, eles têm ali nos termos que eles utilizam você, né, os seus dados para coletar informações para treinar IAs, né, e aí também você tem o direito de não permitir. E aí também a parte de supervisão humana, né, então você ter ali um humano para estar supervisionando a inteligência artificial, vendo se ela não está alucinando ali, principalmente com os dados do usuário, né, utilizando de maneira errada. E a qualidade dos dados em si, né, que eu acho que é uma parte importante, né, então tem que garantir a qualidade dos dados sempre. E a parte ética, né, que é estabelecer limites claros, que envolve um pouco de tudo que a gente falou até agora, mas saber exatamente o que está usando sobre mim em termos de personalização, né? Então, isso eu acho que é um ponto fundamental também. Perfeito. E agora, olhando para a carreira, né, do profissional de marketing, assim, ou mesmo do dia a dia do profissional de marketing, né? Como que você vê esse profissional evoluindo à medida que a inteligência artificial se torna mais predominante nos processos de marketing? Marta Gabriel, ela tem uma frase que é excelente, né? Que ela fala: se você não quer ser substituído por um robô, não haja como um robô, né? Então, acho que essa frase aí diz muito. Então, se você está acostumado só a fazer coisas operacionais, você tem que começar a pensar de uma maneira estratégica, pensar mais no planejamento estratégico como um todo, né? Antigamente a gente falava que tinha micro estratégias, né? Mas além das microestratégias, você tem que enxergar o todo também, né? Então, você tem que enxergar a estratégia de uma maneira mais macro. Também entender de dados, acho que é fundamental hoje, pelo menos na área de marketing. Quem não entende de dados já está ficando para trás, quem não sabe olhar para números, e principalmente, né, olhar para números e interpretar o que os números estão falando ali. A parte de ética e governança dos dados também, como você vai tratar esses dados, como você vai manter a segurança desses dados. E eu acho que para o futuro, assim, a gente vai ser como se fosse um ciborgue, né, um híbrido humano que vai utilizar inteligências artificiais como a gente utiliza o celular hoje, para entregar aquilo que a gente quer da melhor forma, de uma maneira colaborativa, enfim, e aproveitando todos os recursos que ela pode oferecer. Parte de personalização, que eu acho que a gente já falou bastante aqui, eu não vou nem explicar muito essa parte, mas é oferecer experiências personalizadas para cada cliente, né?
famoso marketing one-to-one. Então, para cada cliente, você vai oferecer uma experiência extremamente customizada com inteligência artificial. Parte de aprendizado contínuo, acho que também é importante a gente estar sempre atualizado, sempre buscando novas tecnologias e informações que vão te ajudar a fazer o que você quer. Criatividade mesmo, acho que principalmente na engenharia de prompt, né? O quão criativo você é e o quanto você consegue criar coisas novas com inteligência artificial, principalmente para oferecer uma experiência diferenciada para o seu cliente. Parte de automação, que foi outra coisa que a gente já comentou bastante aqui. Então, por exemplo, o quanto eu consigo automatizar das minhas tarefas diárias dentro da minha empresa, se eu consigo automatizar dentro da minha empresa, que vai me trazer mais resultado em menos tempo. Então, essa parte, acho que entra ali de analisar os processos e todo esse entendimento. E o foco humano, né? Utilizar a IA, mas não tratar os clientes ali como robôs, né? Então, separar as coisas e humanizar o seu conteúdo, o seu storytelling, para que não fique algo muito frio, né? Algo muito distante. Então, E isso eu acho que dificilmente o robô vai conseguir, né? Uma inteligência vai conseguir, né? Na verdade, a vida real, né? É os seres humanos que sentem, né? Vai ser muito difícil o momento em que o robô vai conseguir mimetizar, a inteligência artificial vai conseguir mimetizar de tal forma que isso vai ser imperceptível, né? Eu costumo dizer que algumas interações nossas, você vai entrar em contato com um banco, ou você vai entrar em contato com um Amazon, a gente prefere que seja com um robô, é mais objetivo, mais rápido, mas tem outras interações que a gente precisa que seja com um humano. sim, sem dúvida. Enfim, tem coisas que, enfim, então, são coisas e coisas aí, né? A gente vai certamente ter muita história para conversar sobre isso lá na frente. Mas aí, a gente passou muito rápido sobre um outro ponto que eu queria voltar um pouquinho com você. Eu queria saber, me explica um pouquinho, cara, como que a IA está sendo utilizada para otimizar campanhas de publicidade em tempo real? Sei que é uma questão delicada, né? A gente passou por empresas grandes, empresas pequenas. Obviamente, a marketing é muito visto pelos leigos como uma ferramenta de publicidade, anúncio, né? Obviamente que não se resume a isso, mas esse é um pilar importante, que é onde grande parte do despejo de financeiro vai aí, né? Então, eu queria saber, para otimizar esses investimentos, né? O que estão sendo feito? Como que está sendo já utilizado isso? Vamos lá. Campanhas que eu faço bastante, a gente utiliza parte de lances, né? Para quem, aí só dando uma breve explicação, tem algumas campanhas que funcionam como leilão, e a gente vai lá dar um lance, a gente pode otimizar esse lance e ir alterando esse lance. Então, essa parte de alterar o lance do custo por clique, né, do CPC, as inteligências hoje já fazem isso de uma maneira automática, né? Você coloca as regras que você quer ali e ela vai automatizando isso. Parte de segmentação dinâmica também de público. Então, por exemplo, quero levar criativos diferentes para diferentes públicos de uma maneira totalmente dinâmica, isso de acordo com cada página que ele visitou do meu site, isso também já é possível com inteligência artificial. Parte de otimização de criativos, né, que foi isso que eu acabei de falar também. Então, basicamente, você tem um criativo que você quer alterar ele se ele não tiver mais do que 20% de clique. Você consegue fazer isso hoje de uma maneira automática. Alocação de recursos também, principalmente relacionado a orçamento de campanha. Você pode alterar esses orçamentos e deixar esses orçamentos em diferentes canais de forma automática. Então, por exemplo, eu quero que uma campanha pare quando atingir tal orçamento. Isso já tem uma inteligência ali que já entende isso e vai parar a campanha e pode começar outra, enfim. Parte também de previsão de conversão. Então, baseado em dados anteriores, de campanhas anteriores, eu consigo saber o quanto um anúncio meu vai converter. A inteligência artificial já consegue me dar uma previsão de quanto esse anúncio vai converter antes mesmo de eu finalizar a minha campanha. Parte de personalização também do criativo de texto, né? Então, você consegue criar textos personalizados para cada anúncio também de uma maneira totalmente automática com inteligência artificial. Muitas empresas também utilizam como parte de segurança para detecção de fraude, né, e bloquear tráfego que vem de uma campanha que possa ser uma possível fraude. Então, você também tem isso em tempo real. Ajuste de palavras-chave. Então, a gente tem algumas campanhas que a gente quer aparecer para determinadas palavras, e daí a gente pode
colocar ajustes para saber de forma automática o quanto uma palavra está performando ou não e manter ou tirar essa palavra da campanha. Otimização de frequência, né? Então, se o anúncio está aparecendo pouco para cada público, a gente pode ajustar isso de maneira automática. Então, se ele não tiver tantos cliques, a gente pode aumentar a frequência. A mesma coisa com outros canais. A gente tem o que a gente chama de cross-channel attribution, que analisa o impacto de anúncios em diferentes canais e otimiza para você ter um melhor resultado, entregar melhor os seus anúncios nos canais que estão tendo melhores resultados. Então, todas essas coisas são coisas que a gente usa no dia a dia para trazer mais resultado. Excelente. Muita coisa, né? É complexo, né? Parece simples, mas na prática é complexo. Fala assim, essas empresas que estão, que na sua experiência, já estão buscando implementar, né, iniciativas de marketing baseadas em inteligência artificial, quais são as principais métricas que essas empresas devem monitorar? Acho que o ROI, né, que é o retorno sobre investimento, acho que é uma das métricas principais. Então, você tem que estar sempre ligado ali, vendo se você está tendo o retorno daquele investimento que você fez. Também já entra a parte de eficiência operacional. Então, se você está conseguindo economizar tempo e recursos, né, que a gente falou muito de automação aqui. Então, por exemplo, a automação vai economizar muito seu tempo e vai sobrar recursos, às vezes, né, porque você não precisa de tanta gente para fazer uma determinada tarefa. Taxa de conversão, para saber dessas pessoas que você está trazendo, quantas estão convertendo de fato, quantas estão convertendo com o teu negócio, quantas estão comprando de você ou assinando o seu serviço. E daí você até consegue também com inteligência artificial otimizar a qualidade do público que você traz. Parte de engajamento com o cliente, né? Que nem eu falei, hoje a gente consegue entregar experiências customizadas através das redes sociais, através de e-mail marketing. Então, essa parte de estar sempre conversando com o cliente, entendendo o que ele quer, o que é importante para ele é fundamental. Customer Lifetime, né, value, que basicamente é o quanto você consegue manter esse cliente dentro da sua empresa, né? Por exemplo, se você vende assinaturas, né? Para a Netflix é muito mais interessante manter o cliente lá por um ano do que por um mês, né? Por exemplo. Então, às vezes, dependendo da empresa, elas até oferecem desconto em termos plano anual ou plano semestral, porque para elas é interessante manter esse cliente lá. E daí, com inteligência artificial, você consegue proporcionar descontos personalizados para manter um cliente mais tempo dentro da sua empresa, precisão preditiva, né, de análise preditiva, que é as previsões dos modelos de inteligência artificial para segmentação ou para previsão da taxa de cancelamento, né, o churn do cliente. Satisfação do cliente, que, né, eu falei, a gente deu o exemplo de análise de sentimentos, né, então sempre utilizar a IA para saber se o cliente está satisfeito, está feliz, quanto você conseguiu reduzir a taxa de reclamação, atendendo esse cliente de uma forma mais rápida e eficiente, por exemplo. Aí a gente tem várias métricas, né? Por exemplo, o NPS, que é uma maneira de você medir sempre a satisfação do cliente. As métricas de consumo de conteúdo, né? Então, quanto seu conteúdo é relevante, quanto o conteúdo está trazendo de visitas, quanto tempo essas visitas estão passando ali dentro do seu conteúdo, quanto seu conteúdo gera engajamento, todas essas métricas a gente consegue medir ali a relevância do conteúdo e eficácia da segmentação também, então saber exatamente a precisão e a eficácia dos segmentos da audiência criados por inteligência artificial. O que mais? Acho que o custo por aquisição é fundamental, então quanto você está gastando com cada cliente, você precisa saber disso e saber se a inteligência artificial está reduzindo esse custo de aquisição de cliente. E a atribuição multitoque, né? Saber o quanto a inteligência artificial consegue atribuir corretamente o valor a diferentes pontos de contato. Né? Basicamente, esses são os pontos aí mais importantes assim que a gente tem que ficar sempre de olho. Eu percebo que você colocou, existem alguns indicadores que são os que a gente já monitora hoje, né, baseados na eficiência operacional ali, né, do dia a dia, taxa de conversão, né, clique, enfim. Agora, existem outros que você está colocando aqui que são referentes à eficiência da inteligência artificial em te ajudar, né?
Uhum. Então, é como ela vai... Por um lado, a gente tem que continuar monitorando os nossos processos, a nossa performance, entregando de valor, né? O ROI, por exemplo, como citou também, ele está entregando valor certinho. A gente já continua na evolução, né? Sim. Agora, e como a inteligência artificial está melhorando, né? Se ela está acertando a previsão, se ela está entregando mais valor, né, por cliente, se ele está gostando mais, se ela está aumentando a taxa de conversão, ou seja, são novos parâmetros, né, que avaliam novos elementos nessa equação aí. Pensando agora em integração da inteligência artificial com outras tecnologias emergentes. Queria saber como que você está vendo a inteligência artificial junto com a realidade aumentada, o internet das coisas, enfim, pensando mesmo em criar experiências de marketing inovadoras para os clientes. Tem bastante coisa, né? Acho que, por exemplo, realidade aumentada que você falou, hoje já tem tecnologias que fazem isso, mas você consegue provar uma camiseta ou uma mulher provar um vestido na frente do computador sem ter que sair de casa para comprar no e-commerce, por exemplo. Então, você pode ver como a camiseta fica no seu corpo com realidade aumentada, né? E tudo isso é gerado por um sistema de inteligência artificial, né? Também a gente falou aqui da parte de interativa também com produtos, então você pode utilizar a realidade aumentada com inteligência artificial para promover produto virtual ou a interação com esse produto. Internet das coisas também, que você falou, acho que é o marketing contextual, que é baseado em dados, né, em vários dispositivos da internet das coisas. A própria Alexa da Amazon, né, acho que é um exemplo bem interessante. Assistência de compras integrados também com eletrodoméstico. Então, você tem ali uma geladeira com inteligência artificial que sabe que está acabando cerveja, você só tem mais uma ali na geladeira, tal, tá na hora de comprar mais. Daí ela já te manda uma mensagem falando, ó, só tem mais uma lata de tal bebida aqui. Blockchain, né, que hoje a gente usa bastante em sistemas de segurança também, criptografia, e daí você tem vários recursos ali, o próprio banco usa para verificar a sua autenticidade, né? Tem negócio de micropagamentos automatizados também, enfim. 5G que está crescendo bastante, né? Então, as operadoras hoje já têm sistemas que já integram a inteligência artificial a esses sistemas de 5G, né? Então, consegue fornecer já uma publicidade hiperlocalizada em tempo real, um streaming de conteúdo super personalizado também, computação de borda, né? Então, processamento local de experiências de realidade aumentada mais rápido, personalização em tempo real de dispositivos e a privacidade aprimorada no processamento de dados, né? Veículos inteligentes, né? Veículos autônomos. Você pega o carro da Tesla lá, que já tem inteligência artificial, já consegue identificar se tem pessoas perto do carro ou não. Tem até um vídeo engraçado, né? Que o cara passa no cemitério, ele vê pessoas ali, ele fica meio assustado, mas os carros já têm essa inteligência, né? Esses carros autônomos já trazem essa inteligência. E a parte de wearables, né? Por exemplo, pulseiras inteligentes, você tem anéis inteligentes hoje com inteligência artificial que transferem todo o seu programa de exercício para o seu celular, frequência cardíaca, etc. Tal. Então, acho que esses aí são as principais coisas que já estão em ascensão, né? Acredito que deva vir, com o avanço das IAs, deva vir muito mais coisa, muito mais interessante aí pela frente. Nossa, muito legal, cara, muita coisa legal. Agora, quando eu converso com muitas pessoas, né, no LinkedIn, ou mesmo no dia a dia, eu percebo que está sendo usado a inteligência artificial para a geração de conteúdo de uma maneira muito intensa. Como que você, um especialista que tem trabalhado nisso dentro das empresas, focadamente em SEO, está vendo essa inteligência artificial generativa para a criação de conteúdo em marketing, né? Quais são as implicações para quem cria conteúdo para humanos? Primeiro, assim, o que você ganha de tempo, né? Velocidade de criar as coisas e escalar isso. Por exemplo, hoje você consegue fazer um aplicativo. Estava vendo um vídeo outro dia de um cara que fez um aplicativo em 50 minutos usando inteligência artificial. Aplicativo até complexo, tudo com sistema. Então, era uma coisa que antes da inteligência artificial você podia levar dias. Hoje você
leva horas. Acho que a parte de ter novas ideias também, então ter ideias para campanhas, títulos, slogan, funciona ali como um assistente de brainstorm para a gente que está nessa área de marketing, publicidade, criar rascunhos, né? Criar notas, criar coisas de forma dinâmica e inteligente e rápida, né? Você tem hoje vários softwares no mercado, você tem o Notion, você tem o notebook do Google, o LLM, né? Você tem várias coisas que você consegue ali criar rascunhos e projetos e coisas de uma maneira muito rápida. A adaptação do conteúdo, né? Você poder ajustar esse conteúdo de acordo com cada audiência em diferentes plataformas. A parte de SEO mesmo, de análise de palavras, você hoje consegue ter ideias do que as pessoas perguntam mais utilizando a inteligência artificial, e tudo isso traz insight para você conseguir criar conteúdo. Os chatbots de maneira automatizada e dinâmica, né? Quem tem um aplicativo do ChatGPT no celular e já conversou um pouco com ele, consegue ver que ele está cada vez falando mais parecido com uma pessoa normal, né? Então isso é bem interessante também. Toda a parte de personalização, né, que a gente consegue criar com essas IAs, né? Acho que a gente já falou bastante disso aqui, mas personalizar, você pegar os dados do usuário para oferecer uma experiência totalmente personalizada para aquele usuário, né? Então, muitas empresas hoje têm um estudo de personas, né, que analisam ali os sentimentos, medo, anseios, tal, de cada persona dentro de um determinado público, né? Então, antes você demorava muito para criar conteúdo personalizado, hoje com esses dados, pô, quero resolver tal problema de tal pessoa, o que eu preciso fazer? A inteligência artificial já te dá um caminho, ou você pode ter insights ali para oferecer coisas personalizadas para cada um. Aí eu acho que o próprio aumento de produtividade, você ganha muito em produtividade, fazendo coisas que antes eram simplesmente operacionais, você passava o dia fazendo. Então, hoje você já tem tudo pronto ali, mastigado, com inteligência artificial. Evidentemente que você tem que ter ali uma expertise em prompt, né, para poder otimizar os processos. Então, tudo depende da qualidade de informação que você dá para a inteligência artificial também, mas eu acho que isso é algo que se aprende e que as pessoas vão colher bons frutos se aprenderem a fazer da maneira certa, né? É isso aí. Muito interessante. Agora, Sayão, queria que você pegasse sua bola de cristal aí e apontasse para a gente, né? Como que você vê, quais as tendências você enxerga para inteligência artificial em marketing para os próximos 5, 10 anos, cara? Como que você está vendo isso? É algo que a gente vai ganhar muito, mas que a gente vai estar sempre atento às mudanças, né? Porque é algo que muda muito rápido e a gente precisa aprender. Mas eu acho que os principais ganhos, né, que eu falei, é a parte de você ganhar em tempo, ganhar em escala, você personalizar as coisas que você tinha antes, que ter uma equipe para criar coisas personalizadas. Hoje, com inteligência artificial, você consegue criar todo um texto personalizado, né? Então, eu conheço até não posso falar o nome que vai dar problema, mas é um amigo meu que personaliza mensagens de amor para a namorada. Então, a pessoa no que não é muito criativa consegue utilizar das mais diversas formas. Também a parte de comunicação entre a empresa e o seu público, né? Então, principalmente criar experiências mais humanizadas, mesmo com chatbots e fazendo um atendimento mais personalizado, que esses são os principais pontos, assim, né, do que a gente pode fazer em termos de melhoria. Também uma das coisas que eu acho que é muito interessante é você ter ali um assistente com voz também, né? Que é a parte de... Então, hoje as experiências com assistente de voz, né? Que nem a Alexa, a Siri, a própria assistente de voz do Google, estão cada vez mais inteligentes e daqui a pouco você vai pedir uma pizza, vai ser tudo automatizado com inteligência artificial e você vai achar que você está falando com um atendente humano, mas na verdade você vai estar ali falando com o chatbot que atendeu o telefone falando como se fosse uma pessoa humana, né? Tudo isso a gente consegue muito em breve ter na ponta dos dedos mesmo, para a gente criar ou para a gente usufruir de alguma forma.
Muito legal, Sayão. Cara, agradeço bastante esse papo, foi muito interessante. Para vocês que nos acompanharam até aqui, convido a dar o like, seguir e seguir o Sayão também. Eu vou deixar os detalhes das redes sociais para que vocês consigam se conectar a ele também. E muito obrigado, Sayão. Foi um prazer enorme estar aqui contigo. O prazer foi meu. Sempre que quiser, é só convidar que eu estarei aqui. E eu espero que o pessoal tenha gostado também. Quem gostou, peço que me adicione lá, vamos trocar ideia. Se alguém ficou com alguma dúvida também, as redes vão ficar em algum lugar por aqui na descrição. Vocês, por favor, entrem em contato e a gente conversa. Maravilha, pessoal. Obrigado, Sayão. Um grande abraço. Fica com Deus. Até mais. Obrigado, um abraço.